Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 22 de março de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pelos campeonatos estaduais. O grande foco, acredito que vai ser o campeonato estaduais, grandes jogos para mata-mata, finais e semifinais e também Copa do Nordeste. Lembrando que é uma semana data FIFA e por isso ficamos apenas nos estaduais. Vamos iniciar pela final do Campeonato Gaúcho, Ipiranga vs Grêmio, com início às 16 horas. Não temos classificação, por se tratar de um jogo mata-mata, como vocês já sabem. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 4,5 cartões. O Ipiranga sofreu gol nos últimos 11 confrontos. O Grêmio vem a 11 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9, venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, a equipe do Ipiranga vem a 3 jogos sofrendo gol. O Grêmio, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, um empate e 2 vitórias do Grêmio. Lembrando que a equipe do Ipiranga vem numa série muito boa, atuando seus domínios. Como mandante, vem jogando bastante aí. Eliminou a equipe do Brasil de Pelotas, perdeu de 1 a 0 fora de casa e conseguiu reverter a situação atuando em casa 3 a 1 e numa sequência maravilhosa em seu domínio. A equipe do Ipiranga vem numa sequência de 8 vitórias consecutivas, 9 jogos de invencibilidade em seu domínio, venceu o Inter de 3 a 1. Já a equipe do Grêmio conseguiu um grande resultado diante do Inter, venceu o primeiro jogo fora de casa 3 a 0 e perdeu em casa 1 a 0, consequentemente conseguiu a sua vaga. Não é uma equipe tão forte atuando como visitante, já que vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória, mas tem um leve favoritismo aí diante da equipe do Ipiranga. Diante desse retrospecto, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol. Ou, se você é mais ousado, ambas as equipes marcam, probabilidade 2 a 1 jogo. Vamos agora para o Campeonato Mineiro. O jogo entre Atlético Clube versus Cruzeiro, com início às 16h30. É o jogo de volta das semifinais. Primeiro jogo, o Cruzeiro venceu. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Atlético Clube sofreu gol nos últimos 3. O Cruzeiro vem de 3 vitórias e vem a 3 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Clube, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Cruzeiro, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. E em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto, o Cruzeiro venceu com um placar de 2 a 0. Para essa partida, acredito que o Cruzeiro tem total condições de conseguir uma vitória novamente. Atuando como visitante, o Cruzeiro vem numa série aí de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Atlético Clube vem jogando muito bem seus domínios, com 5 vitórias consecutivas. Para essa partida, podemos estar optando aí pelo empate ao intervalo. Seria uma mini zebra aí, um empate ao intervalo. Um casa com empate e o Cruzeiro vencia no segundo tempo. Então tem grande possibilidade do empate ao intervalo, mas o Cruzeiro é o favorito. Probabilidade 1 a 0 fora. Vamos agora novamente aí para o Campeonato Mineiro. Troféu Inconfidência, com início às 11 da manhã. América Mineiro versus a equipe da Tombense. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 2,5 gols e ambas as equipes marcam. Em 5 de 7, menos que 5 cartões na partida. A Tombense sofreu gol nos últimos 5 confrontos. E em duelos individuais, o América Mineiro, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E a Tombense sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6, menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Tombense 3 a 1. Para essa partida, vamos estar optando pelo duelo de gols, mais de 1,5 gol e a probabilidade
2-1, casa. Vamos agora para a grande mata-mata aí do Campeonato Paulista, Série A1. O jogo entre Palmeiras versus Red Bull Bragantino. O início às 16h30. É o duelo entre Abel Ferreira versus Maurício Barbieri. Bom, já teve um embate entre eles alguns dias atrás e ficaram empatados em 1-1. Enquanto dos últimos 5 confrontos para ambas as equipes saiu mais que 10,5 escanteio. O Palmeiras vem a 3 jogos aí sofrendo gol diante do Bragantino. O Bragantino vem a 3 jogos sem derrotas para o Palmeiras e sofreu gol nos últimos 15 confrontos. Em duelos individuais, o Palmeiras vem a 11 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e saiu mais que 4,5 cartões na partida. Já a equipe do Bragantino, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões na partida. O último confronto foi 1-1, mas foi fora de casa. O Palmeiras, atuando em casa, vem numa sequência belíssima aí. Conseguiu vencer os 3 grandes da capital. Claro que o Bragantino é um dos grandes, mas venceu São Paulo, Santos e venceu também a equipe do Corinthians. Então, o favoritismo é da equipe palmeirense. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol. O Casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para a Copa do Nordeste, o jogo do Fortaleza versus Náutico, com início às 17h45. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 5 jogos para ambas as equipes saiu mais que 2,5 gol. É jogo para gols, quando essas equipes costumam se enfrentarem. O Fortaleza vem de 3 jogos sem derrotas para o Náutico. Em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E a equipe do Náutico sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Fortaleza vem de 4 vitórias consecutivas e há 14 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o Náutico vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Lembrando que o Fortaleza teve aquele sustinho aí diante do Atlético de Alagoinha. Sofreu o primeiro gol logo no início do primeiro tempo e conseguiu reverter a situação e passou de fase com autoridade 5-1 Fortaleza. O último confronto foi 2-2 diante do Náutico e o Náutico sofreu para ganhar nas penalidades para a equipe do Botafogo da Paraíba, já que o Náutico finalizou o primeiro tempo 0-0 com 2 chances claras de gol e o goleiro do Botafogo defendeu. Mas, segundo tempo, o Náutico entrou apagado. O Botafogo partiu para cima, pressionou, até que o Richard Franco foi expulso e teve uma falta, consequentemente, gol do Botafogo, mas teve VAR, o VAR anulou esse primeiro gol, mas o Botafogo persistiu no ataque e conseguiu fazer o seu segundo gol, já que esse valeu 1-0 Botafogo, e o Náutico estava praticamente eliminado, já que teve uma falta milagrosa para o jogador do Náutico, e ele foi lá e fez o gol. Ou seja, o Náutico conseguiu sua classificação sofrida para estar enfrentando um grande favorito aí ao título, a equipe do Fortaleza. Júnior Tavares marcou aquele gol de falta e na última cobrança de pênalti, Júnior Tavares também marcou. Para essa partida, o Náutico precisa jogar um pouco mais, ou um pouco bastante, do que jogou contra o Botafogo. Mas para essa partida, vamos estar optando aí no jogo para mais de 1,5 gol. O empate ao intervalo e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos aí para o Campeonato Baiano. O jogo do Bahia de Feira versus Atlético de Alagoinhas. Com início às 16 horas. Novamente aí uma final que vai acontecer sem os grandes da capital do Campeonato Baiano. O Bahia, infelizmente, caiu na Copa do Nordeste, caiu também no estadual. Então, tem grande chance aí de Bahia de Feira ou Atlético de Alagoinhas chegar à grande final. Bom,
Para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu ambas as equipes marcam. O Bahia de Feira, em 9 dos últimos 10 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. O Atlético de Alagoinha sofreu gol nos últimos 11 confrontos. Em duelos individuais, o Bahia de Feira sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gol. E também foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 5 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Em 7 de 9, saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do Atlético de Alagoinha, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar gols e saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 1 a 0 para o Bahia de Feira. Para essa partida, o Bahia de Feira vem muito motivado, já que vem numa sequência muito boa, atuando em seus domínios. Só para vocês terem uma ideia, esse jogo foi adiado, era para acontecer no meio de semana, mas o Atlético de Alagoinha teve que enfrentar o Fortaleza e, consequentemente, teve que adiar aquele jogo para hoje. Amanhã já era o jogo de volta, mas vida que segue. Bom, o Bahia de Feira vem de 4 vitórias e 1 derrota em casa, só perdeu para o Coritiba. E o Atlético de Alagoinha, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 derrotas no empate. Levou uma goleada diante do Fortaleza. Último confronto, já como mencionei anteriormente, mais jogo para gols essa partida. Vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam probabilidade 2 a 2 jogo. Vamos agora para o campeonato catarinense, o jogo do Camboriú versus a equipe do Figueirense com início às 16h30. O primeiro duelo foi 1 a 1 na casa do Figueira. Bom, a equipe do Camboriú e o Figueira, ambas as equipes em 3 dos últimos 3 confrontos aí sofreram gol. Em 4 dos últimos 5 saiu ambas as equipes marcam. Em 7 de 8 menos que 5 cartões na partida. O Figueira vem a 8 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, nos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Camboriú vem a 7 jogos sem derrotas. Há 3 jogos sem sofreu gols. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 ambas as equipes marcam. Já a equipe do Figueira vem a 3 jogos sem derrotas. O último confronto foi 1 a 1. E o antepenúltimo foi aí... Aliás, o penúltimo foi vitória do Figueira e o antepenúltimo foi 1 a 1. Para essa partida, vamos estar optando aí pelo jogo duríssimo, um jogo bastante equilibrado. Tudo bem que a equipe do Camboriú vem numa sequência muito boa, atuando em casa aí de 6 vitórias consecutivas e vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas. Para essa partida, o Figueira chega com 3 empates consecutivos como visitante, então podemos muito bem estar optando aí pelo jogo de casa com empate. Podemos estar optando por casa com empate, ou mais de 1,5, empate ao intervalo. Então, a probabilidade é 1 a 1 jogo. Campeonato Goiano, grande final entre Atlético Goianiense versus Goiás. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Nos últimos 7, mais que 4,5 cartões. Lembrando que a equipe do Atlético Goianiense vem a 3 jogos sem derrotas para o Goiás e a 3 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Goianiense vem a 8 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 8 saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, a equipe do Goiás. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Goiás, que perdeu em casa para o Imporá, depois de ter conseguido o resultado fora de casa de 2 a 0, perdeu em casa de 3 a 2, mas isso não conseguiu evitar a equipe do Goiás chegar à final. E a equipe do Goianiense conseguiu empatar com o Vila Nova, e venceu o primeiro jogo de 3 a 2 e, consequentemente, está na grande final aí diante do Goiás. O último jogo entre eles foi 0 a 0. Para essa partida, acredito no jogo bastante equilibrado. Acredito no empate ao intervalo ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 1 a 1 jogo. Vamos agora para a nossa dica bônus pela Inglaterra Liga One. O jogo do Accrington versus a equipe do Gillingham, com início às 12 horas. A equipe da casa atualmente vem aí na 13ª colocação em 38 jogos disputados, 14 vitórias, 8 empates e 16 derrotas, 47 gols marcados, 63 gols sofridos, 50 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Gillingham, que vem na 20ª colocação em 39 pontos conquistados, com 7 vitórias, 13 empates e 19 derrotas, 29 gols marcados, 59 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
nos últimos 8 saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões nos últimos 10. Em duelos individuais, a equipe do Agriton vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 7 foi a primeira equipe a sofrer. Já a equipe do Gilagam, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 menos que 5 cartões. Em 9 de 10 menos que 11 escanteio. O último confronto deu o Gilagam fora de casa 1-0 para essa partida como dica bônus. Vamos estar optando pela vitória do Gilagam com empate como uma mínima possível zebra e quem sabe aí uma vitória seca da equipe visitante. Probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, essas são as dicas de hoje. Fica aí com a grande mata-mata aí de semifinal da Copa do Nordeste, entre outros jogos de campeonatos estaduais, que também está em mata-mata. Agora vamos partir para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, após estar verificando, fiz uma grande verificação para deixar os seus bilhetes prontos, mas a Bet365 aí ainda não disponibilizou as odds nem as opções. Por esse retrospecto, vamos estar deixando o bilhete pronto falado, que seria a vitória do Palmeiras, mais de 1,5 gol aí no jogo do Ipiranga versus Grêmio, e vamos estar deixando aí mais de 1,5 gol no Bahia de Feira versus Atlético Goianiense, uma grande tripla. Então esse é o bilhete pronto para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu, tropa.